Nessa aula, nós não vamos trabalhar com cálculos, nada disso não. Vamos dar uma entendida melhor em algumas ferramentas do Excel. Por exemplo, aqui embaixo nós temos a barra de status, que vai desde o item pronto até os controles de zoom. Por exemplo, se eu vim aqui e pressionar no item mais, eu chego à tabela mais próxima à tela. E o item menos afasta a nossa tabela. Se eu clicar sobre o item 140%, pode estar menos, dependendo do item que você deixou. Se clicar em cima dele, surge a janela para você escolher qual a porcentagem de zoom que você quer. O normal é 100%. Aqui nós temos os três modos de exibição. O primeiro é o normal. O próximo é o layout da página. Observe que ele vai exibir em formato de folha. Se você imprimir esse documento, essa é a primeira folha, vai sair parte nela. Pedaço, aqui vai ser cortado, vai ser um pedaço em uma folha, outro pedaço em outra folha. Aprenderemos a resolver esse problema posteriormente, mas só para você entender que agora cada planilha já foi dividida por folhas. Então, fica mais fácil de você programar uma tabela para sair exatamente dentro de uma folha. Por exemplo, eu poderia colocar isso aqui embaixo. O próximo item, você pode ajustar o local e etc. das quebras de páginas clicando nelas e arrastando-a com o mouse. Ele oculta as planilhas, dá uma divisão aqui da folha, só para você saber, essa é a página 1 e essa será a página 2. Colocando o item em 100%, ficando melhor para ver, página 1 e página 2, sendo aqui cortada ao meio. O modo que vamos trabalhar normalmente é o modo normal. Quando você seleciona alguns números, a barra de status exibe algumas informações, como por exemplo, média, contagem e soma, só de você selecionar um grupo de números. A média, a contagem e a soma. Você não precisa exibir os valores, nem calcular a média e tal. Só de você selecionar, o Excel já exibe. E você pode usar as funções anteriores para trabalhar e exibir os números na tela. Clicando com o botão direito em cima da barra, estou clicando com o botão direito em qualquer lugar nessa barra aqui embaixo, nós podemos escolher quais itens nós queremos que sejam exibidos ou não na barra de status. Por exemplo, vou colocar aqui o Caps Look. E vou colocar o Num Look. E vou clicar fora só para tirar. Observe que aqui ativou o Num Look. Se eu apertar o Num Look no teclado, o Num Look sumiu. Ele está te avisando que o Num Look está aceso. Ou seja, os números no teclado numérico vão funcionar. O Caps Look são letras maiúsculas e minúsculas. Se você reparar no seu teclado, se você apertou o Caps Look, a luz do Caps Look do meu teclado está acesa. E o Excel está informando aqui na tela também. Eu vou apagar o Caps Look. Ele sumiu daqui da tela. E o mesmo serve para o Num Look. Aqui nós temos os controles de zoom. Cliquei. Observe que o 100% daqui sumiu. Vou clicar com o botão direito aqui para ficar mais perto de ver. Marco o zoom. O 100% apareceu, desmarco, o 100% some. Controle deslizante de zoom. Os itens que eu tinha comentado agora há pouco, que estavam aqui do lado, desapareceram. Botão direito, controle deslizante de zoom. Eles voltaram. No caso aqui, soma, máximo, mínimo, contagem numérica, são os itens que eu estava comentando agora há pouco.
cada item desse que você quiser que apareça, você pode marcar ou desmarcar os itens aqui. Por exemplo, mínimo e máximo. Eu vou selecionar os números aqui. Observe que foi acrescentado, o mínimo é o 19, é o menor número da lista, e o máximo é 103, que é o maior número da lista. Esses dois eu coloquei agora. Se eu quiser que eles não apareçam aqui, botão direito, tiro o mínimo, tiro o máximo, e o mesmo vai servir para a média e soma. Uma planilha são cada item desse que temos aqui embaixo. A pasta de trabalho é o arquivo do Excel, aquele arquivo que abrimos toda a aula para trabalhar. Uma pasta de trabalho pode conter várias planilhas. A planilha é cada item desse aqui embaixo, que podemos colocar nela quantas tabelas quisermos. E a pasta de trabalho é o documento contendo todas as planilhas que contém no nosso documento. No caso aqui, se eu salvar, eu salvo todas as planilhas na nossa pasta de trabalho, que é o arquivo do Excel, que no meu caso eu tenho o nome Curso de Excel 2010. Se você quiser, por exemplo, selecionar uma coluna, e se eu quiser selecionar outra coluna, observe que a seleção de uma sai. Se você selecionar uma, segurar o Ctrl, as duas estão selecionadas. Por exemplo, se eu vir aqui e pintar, observe que é pintado as duas ao mesmo tempo. Isso também serve para a linha. Se eu pegar uma linha, seguro o Ctrl. Eu estou segurando o Ctrl e selecionando as outras linhas. No caso aqui, se eu vir e pintar, observe que é pintada as linhas que eu selecionei. Seleciono uma, seguro o Ctrl e saio selecionando os grupos de células que eu quero. Caso eu pintar, observe que vai pintar todas elas. Às vezes há necessidade de escrevermos um nome todo. Por exemplo, vou colocar aqui SR Tutorial, www.srtutorial.com.br ou @srtutorial. Esse aqui é o Twitter, esse é o site. Vou selecionar isso daqui e vou mesclar. Pronto. Se eu não quiser esse cinza, eu posso colocar sem preenchimento, só para podermos ter um texto. Agora imagine que eu vou escrever isso aqui de novo outro dia. Toda vez vai ser SR, ponto. Eu vou ter que escrever tudo. Vou apagar. Você pode fazer o quê? Você pode adicionar itens de autocorreção. Por exemplo, se eu vim aqui e colocar C, fechar parênteses, dar espaço, ele troca pela palavra, pelo C dentro de uma bolinha. Se você clicar na seta de voltar, volta ao normal e você continua escrevendo. Agora, toda vez que você colocar, por exemplo, o R, vira aquele ponto ali. Só que você pode parar com isso, pedir para isso parar de acontecer, ou você adicionar os seus próprios. Como, por exemplo, eu vou vir aqui no item Arquivo, vou pegar aqui em Opções. Se você estiver trabalhando com a versão 2007 do Excel, esse Opções vai estar mais embaixo, escrito Opções do Excel. Você vai clicar em Opções, abrindo essa janela, você vai em Revisão de Texto, e aqui tem o item Opções de Autocorreção. Clicando nessa janela, aqui em Autocorreção, nós podemos adicionar aqui alguns itens. Por exemplo, vou colocar aqui SR ponto. Vou pedir para substituir por SR ponto tutorial hífen www.srtutorial.com.br espaço arroba. Vou clicar aqui em adicionar e vou dar OK. E vou dar OK aqui novamente. Toda vez que eu colocar SR ponto e der um espaço,
ele escreve a coisa toda. Toda vez, colocar SR ponto. Agora, eu não consigo, por exemplo, colocar aqui senhor, ó, ele escreveu. Aí eu vou ter que vir aqui na seta de voltar para ele tirar. Se você quiser que isso pare de acontecer, nós podemos excluir os itens de lá. Volta em arquivo, volto aqui em opções, volto em revisão e volto aqui em opções de autocorreção. Procuro aqui o item que eu quero e clico aqui no excluir. Pronto. Ok. Ok. SR ponto espaço. Observe que não ocorre mais. Quando eu dava um espaço, ele já trocava pela palavra. E você pode acrescentar qualquer coisa que você quiser. Você escreve aqui que vai ser, por exemplo, ES. Eu quero que ele substitua pela palavra escola. Adiciona, ok. Escrevo ES, dois passos, ele sugere a palavra escola. Aí aqui também tem algumas coisas que ele já colocou. Se você colocar excelência escrito errado, ele substitui pela opção correta. E assim por diante. Aqui em cima tem corrigir duas iniciais maiúsculas. Por exemplo, se eu vou fechar, eu vou dar OK aqui. E vou dar OK aqui. Vou colocar, por exemplo, ó. Vou colocar ao contrário. Ó, tá escrito tudo ao contrário. Quando eu der espaço, ele consertou pra gente. Vou colocar, ó, eu escrevi escola, tudo ao contrário. Se eu der um espaço, ele consertou. E essas opções também vêm de lá. Se você quiser que isso pare de acontecer, opções. Tá aqui, ó. Corrigir, acidental tecla de caps lock, corrigir nome das primeiras letras maiúsculas. E assim por diante. Você pode escolher aqui qual opção você quer desativar. E depois dar OK. Aqui em cima temos outras opções, como por exemplo ação. E etc. OK. OK. Nós também temos os operadores, que são os itens de comparação, ou tem vários outros. Por exemplo, se eu colocar aqui igual, indica que eu vou começar a fazer uma conta. 1, esse é o símbolo do maior do que 0. 1 é maior do que 0, o Excel retorna como verdadeiro. Eu vou pegar aqui uma nova planilha e vou começar daqui. Peguei aqui plan 1. Ó, temos várias, eu acrescentei uma nova. Igual. 1 é maior do que 0. Observe que a parte aberta do sinal está apontando para o número maior. Verdadeiro. Igual. 0 é menor do que 1. Observe que a parte aberta do sinal sempre vai apontar para o número maior. Verdadeiro. Coloquei sinal de igual. 1 é maior do que 2. Esse símbolo aqui, o nome dele é maior. E esse daqui é o menor. Maior do que 2. Retornou como falso. 5 é maior do que 7. Falso. Então nós temos esse daqui, que é o de igualdade. Opa. Aqui. Os dois é de diferença.
o maior, o sozinho é o menor, o maior ou igual, maior igual ou maior ou igual, maior ou igual. Esse aqui é o menor, menor ou igual. Por exemplo, eu vou colocar aqui igual, que eu vou querer fazer uma comparação, sempre vai começar com o sinal de igualdade. 1 é igual a 1? Verdadeiro. Vou até colocar aqui na frente como os exemplos. Igual. 1 é igual a 1? Verdadeiro. 1 é diferente de 1? Os dois. Falso, porque 1 não é diferente de 1. 1 é igual a 1. 1 é maior do que 2? Falso. 1 é menor do que 2? Verdadeiro. 1 é maior ou igual. Aqui no caso, por exemplo, se eu só colocar aqui igual a 1. Se você colocar assim, ele está falando que se 1 é maior do que 1, e 1 não é maior do que 1, 1 é igual a 1. Nesse caso, ele vai dar falso. Agora, se você colocar 1 é maior ou igual a 1, ele, no caso, vai cair aqui no ou igual. Vai dar verdadeiro porque ele vai cair no igual e ele vai ignorar o maior. Ó, deu verdadeiro. Igual, 1 é menor ou igual a 1, verdadeiro. E se você colocar 1 é menor ou igual a 2, também vai dar verdadeiro. 1 é menor ou igual a 0, ele vai dar falso. Bom, tomara que vocês tenham entendido essa aula. Nós falamos sobre a barra de rolagem, os itens de autocorreção e esses operadores aqui, por enquanto, de comparação entre uma coisa e outra. Tomara que tenham entendido e gostado dessa aula. Até a próxima e tchau!